Um curso em milagres. O que diz? Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. É assim que um curso em milagres começa. Ele faz uma distinção imprescindível entre o real e o irreal, entre o conhecimento e a percepção. Conhecimento é verdade, e esta sob uma única lei, a lei do amor de Deus. A verdade é inalterável, eterna e não é ambígua. É possível não reconhecê-la, mas não é possível mudá-la. Ela se aplica a tudo o que Deus criou, e só o que Ele criou é real. Está além do aprendizado, porque está além do tempo e do processo. Não tem opostos, não tem início e não tem fim. Simplesmente é. O mundo da percepção, por outro lado, é o mundo do tempo, da mudança, dos inícios e dos fins. Ele se baseia na interpretação, não em fatos. É o mundo do nascimento e da morte, fundado sobre a crença na escassez, na perda, na separação e na morte. Ele é aprendido mais do que dado, seletivo nas ênfases que dá à percepção, estável em seu funcionamento e impreciso em suas interpretações. Do conhecimento e da percepção surge, respectivamente, dois sistemas de pensamentos distintos, que são opostos em todos os aspectos. No domínio do conhecimento, nenhum pensamento existe à parte de Deus, porque Deus e sua criação compartilham uma única vontade. O mundo da percepção, no entanto, é feito pela crença em opostos e vontades separadas, em perpétuo conflito umas com as outras e com Deus. O que a percepção vê e ouve parece ser real, porque ela só permite que entre a consciência o que está de acordo com os desejos de quem está percebendo. Isso leva a um mundo de ilusões, um mundo que precisa de defesa constante, exatamente porque ele não é real. Quando foste aprisionado no mundo da percepção, foste aprisionado num sonho. Não podes escapar sem ajuda, porque tudo o que os teus sentidos te mostram apenas testemunha a realidade do sonho. Deus forneceu a resposta, o único caminho para a saída, o verdadeiro ajudante. A função da sua voz, seu Espírito Santo, é ser o mediador entre os dois mundos. Ele pode fazer isso por você, se de um lado conhece a verdade, de outro também reconhece as nossas ilusões, mas sem acreditar nelas. A meta do Espírito Santo é ajudar-nos a escapar do mundo dos sonhos, ensinando-nos a reverter o nosso pensamento e a desaprender nossos erros. O perdão é o grande instrumento de aprendizado do Espírito Santo para realizar essa inversão do pensamento. No entanto, o curso tem a sua própria definição do que realmente o perdão, porque, como ele define o mundo à sua própria maneira. O mundo que nós vemos apenas reflete o nosso próprio referencial interno, as ideias dominantes, os desejos e as emoções em nossas mentes. A projeção faz a percepção. Nos olhamos antes para dentro, decidimos o tipo de mundo que queremos ver e então projetamos esse mundo lá fora, fazendo dele a verdade tal como o vemos. Nós fazemos com que ele seja verdadeiro através das nossas interpretações do que estamos vendo. Se estamos usando a percepção para justificar nossos próprios erros, nossa raiva, nossos impulsos para atacar, nossa falta de amor em todas as formas possíveis, veremos um mundo de maldade, destruição, malícia, inveja e desespero. Tudo isso nós precisamos aprender a perdoar,
não porque estamos sendo bons e caridosos, mas porque o que estamos vendo não é verdadeiro. Nós distorcemos o mundo pelas nossas defesas tortuosas e estamos consequentemente vendo o que não existe. À medida que aprendemos e reconhecer nossos erros de percepção, também aprendemos a olhar para o que está além ou perdoá-los. Ao mesmo tempo, estamos perdoando a nós mesmos, olhando para o que está além dos nossos autoconceitos distorcidos, que é o ser que Deus criou em nós e como nós. O pecado é definido como falta de amor. Já que o amor é tudo o que existe, o pecado, na ótica do Espírito Santo, é um erro a ser corrigido e não um mal a ser punido. Nosso senso de inadequação, fraqueza e inconcluso vem de grande investimento no princípio da escassez, que governa todo o mundo das ilusões. Desse ponto de vista, nós buscamos em outros o que sentimos que está faltando em nós mesmos. Amamos um outro para conseguirmos algo para nós. Isso, de fato, é o que passa por amor no mundo dos sonhos. Não pode existir nenhum erro maior do que esse, pois o amor é incapaz de pedir o que quer que seja. Só as mentes podem se unir na realidade, e aqueles a quem Deus uniu, ninguém pode separar. No entanto, é só ao nível da mente de Cristo que a verdadeira união é possível, e essa, de fato, nunca foi perdida. O pequeno eu procura se realçar através da aproximação externa, dos bens externos e do amor externo. O ser que Deus criou não precisa de nada. Ele está para sempre completo, a salvo, amado e amoroso. Procura compartilhar mais do que conquistar, estender mais do que projetar. Ele não tem necessidades e quer unir-se a outros devido à consciência mútua da abundância. Os relacionamentos especiais do mundo são destrutivos, egoístas e infantilmente egocêntricos. No entanto, se dados ao Espírito Santo, esses relacionamentos podem vir a ser coisas mais santas na terra, os milagres que indicam o caminho para o retorno ao céu. O mundo usa os seus relacionamentos especiais como uma arma final de exclusão de uma demonstração do estado de separação. O Espírito Santo transforma em lições perfeitas de perdão e lições que nos levam a despertar do sonho. Cada um é uma oportunidade de deixar que as percepções sejam curadas e os erros corrigidos. Cada um é mais uma chance de perdoar a si mesmo, perdoando o outro. E cada um vem a ser mais um convite ao Espírito Santo e à lembrança de Deus. A percepção é uma função do corpo e, portanto, representa um limite na consciência. A percepção vê através dos olhos do corpo e ouve através dos ouvidos do corpo. Evoca as respostas limitadas que o corpo dá. O corpo parece ser amplamente automotivado e independente, no entanto. Ele responde só às intenções da mente. Se a mente quer usá-lo para o ataque em qualquer forma, ele vem a ser vítima da doença, da idade ou da decadência. Se em vez disso a mente aceita o propósito que o Espírito Santo tem para ele, ele vem a ser o meio útil de comunicação com os outros, invulnerável por tanto tempo quanto for necessário, para ser gentilmente deixado de lado quando a sua utilidade chegar ao fim. Em si mesmo, ele é neutro, como tudo no mundo da percepção. É usado para os objetivos do ego ou do Espírito Santo, dependendo inteiramente do que a mente quer. O oposto da óptica que se tem com os olhos do corpo é a visão de Cristo, que reflete força em vez de fraqueza, união em vez de separação e amor no lugar do medo. O oposto da audição através dos ouvidos do corpo é a comunicação através da voz de Deus, da voz por Deus, o Espírito Santo que habita em cada um de nós.
A sua voz parece distante e difícil de ser ouvida, porque o ego, que fala pelo ser pequeno e separado, parece falar muito mais alto. De fato, isso está revertido. O Espírito Santo fala com uma clareza inconfundível e com um apelo irresistível. Ninguém que não escolhesse se identificar com o corpo poderia ser surdo às suas mensagens de liberação e esperança, ou poderia falhar em aceitar com alegria a visão de Cristo, em lugar do seu miserável retrato de si mesmo. A visão de Cristo é a dádiva do Espírito Santo, a alternativa de Deus para a ilusão da separação e para a crença na realidade do pecado, da culpa e da morte. É a única correção de todos os erros da percepção, a reconciliação dos aparentes opostos nos quais esse mundo se baseia. A sua luz benigna mostra todas as coisas do outro ponto de vista, refletindo o sistema de pensamento que surge do conhecimento e fazendo com que o retorno a Deus não só seja possível, mas inevitável. O que era considerado como injustiças feitas a alguém por outra pessoa, agora vem a ser um pedido de ajuda e um chamado para a união. O pecado, a doença, o ataque são vistos como percepções equivocadas, que pedem um remédio através da gentileza e do amor. As defesas são postas de lado, porque, onde não há ataque, não há necessidade delas. As necessidades de nossos irmãos passam a ser as nossas, porque eles fazem conosco a jornada em direção a Deus. Separados de nós, eles perderiam o seu caminho. Sem eles, nós nunca poderíamos achar o nosso. O perdão é desconhecido no céu, onde a sua necessidade seria inconcebível. No entanto, nesse mundo, o perdão é uma correção necessária a todos os erros que cometemos. Oferecer o perdão é o único modo de o recebermos, pois ele reflete a lei do céu, onde dar e receber são a mesma coisa. O céu é o estado natural de todos os filhos de Deus, tal como ele os criou. Essa é a realidade para sempre. Ela não foi mudada por ter sido esquecida. O perdão é o meio através do qual nós nos lembraremos. Através do perdão, o pensamento do mundo é revertido. O mundo perdoado vem a ser a porta do céu, porque através da sua misericórdia podemos finalmente perdoar a nós mesmos, não aprisionando ninguém à culpa. Nós nos libertamos, tomando conhecimento de Cristo em todos os nossos irmãos, reconhecendo a sua presença em nós mesmos, esquecendo todas as nossas percepções equivocadas e sem nada do passado para nos deter. Podemos nos lembrar de Deus. Além deste aprendizado, não podemos ir. Estamos prontos e o próprio Deus dará o passo final em nossa viagem de volta a Ele.